importante do nosso dia. É o momento do Senhor continuar a falar conosco, ó Pai. Usa o teu servo para falar conosco, Senhor, meu Deus. Que nós saímos daqui edificados, Senhor, meu Deus, alimentados, ó Pai, da tua palavra, Senhor, meu Deus. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pode tomar assento, irmãos? Nós vamos meditar na leitura oficial, versículo 8, como eu disse, né? Onde nós estaremos estabelecendo aí o nosso ponto de meditação, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. Amém? Louvado seja Deus. Bom, hoje é o nosso culto de evangelismo e discipulado. E nesta noite nós vamos meditar sobre o fato de sermos chamados para ser testemunhas de Cristo. Amém? Nós vemos aqui, conforme o relato no livro de Atos dos Apóstolos, né? Que está sendo relatado o momento em que Jesus ascendeu aos céus. E antes de subir aos céus, depois de 40 dias, depois de haver ressuscitado, permaneceu 40 dias entre os discípulos ainda, né? Mas ele teve trazendo instruções para todos os discípulos. E uma dessas instruções que ele trouxe para os discípulos foi de que todos eles deveriam permanecer em Jerusalém, aonde eles receberiam o Espírito Santo de Deus, né? E eles deveriam ser testemunhas de Cristo em toda a Judeia e Samaria, e agora até os confins da terra. Amém? Então, dos discípulos de Jesus nasceu a igreja do Senhor Jesus Cristo, e os discípulos de Jesus, que somos todos nós, devemos obedecer esta palavra e ser testemunhas de Cristo até os confins da terra. Livro de Mateus, capítulo 4. Tem que ficar meio de longe para enxergar melhor. Mateus, capítulo 4, verso 18 ao verso 19. Diz assim: andando à beira, pode ficar sentado, não tem problema não, que a gente vai relatar vários versículos, né? Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Amém? Da mesma forma como aconteceu com Pedro e com seu irmão, né? Aconteceu com cada um de nós que estamos aqui nesta noite, né? E cada um de nós fomos chamados por Cristo para sermos testemunhas dele, né? Do Evangelho e das boas novas de salvação. E uma testemunha, ela tem a missão, tem o objetivo de relatar a história de como Jesus transformou a sua vida. Esse é o principal fato, né, que nos torna testemunha de Cristo. O nosso testemunho, aquilo que Jesus fez na nossa vida, né, serve para edificar outras vidas, serve para que outras pessoas venham a aceitar Cristo como Salvador. Nosso testemunho, na verdade, ele é um ponto de apoio para nós mostrarmos, porque é um fato que nós vivemos, né? É algo que aconteceu conosco, né? E nós vamos mostrar para a pessoa que Jesus, que fez a obra na minha e na sua vida, pode fazer na vida dele também, né? Essa é a nossa missão, testemunhar de Jesus, falar de Jesus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19 ao verso 20, diz assim: 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19 ao verso 20. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando
contra os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, é como se Deus estivesse fazendo o apelo às pessoas, através de cada um de nós que estamos aqui nesta noite, né? Desta forma, esta chamada, né, essa mesma chamada que foi feita para mim e para você, continua a ser feita a todos todos nós, né, que depositamos a nossa fé em Jesus Cristo. Jesus alcança outras pessoas, outras vidas, outras almas, através de cada um de nós, através de nosso testemunho. Jesus faz um apelo ao mundo através da vida de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Se nós abríssemos a oportunidade aqui para cada um dar o seu testemunho de conversão, nós vamos ver que cada um teve uma experiência diferente, uma experiência totalmente diferente do outro. Dificilmente vamos ver uma experiência igual, mas é sempre cada um diferente, né? E você vai estar falando daquilo que Deus fez na sua vida. Você não vai contando uma história que outro contou, você vai estar contando a sua história, estar testemunhando de Cristo, amém? Livro de 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 ao verso 8. Epístola de 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 ao verso 8. Diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude. Pedro falando. A sua virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, ou a temperança, como queira, né? Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Por quê? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Prestem bem atenção no que Pedro está falando aqui. Ele está dando aqui uma fórmula para que aquele que realmente é convertido, que entregou sua vida realmente a Jesus, não fique ocioso na sua vida espiritual. Não deixe de testemunhar de Jesus. Não deixe de ganhar almas para o reino de Deus. É uma regra, é uma fórmula que ele está dando aqui, tá? Porque veja bem, é somente uma pessoa que é realmente convertida a Cristo, que teve experiência com Jesus, que ela vai ter fé. Quem não é convertido não tem fé, vai ter fé em quê? Né? Somente quem é convertido tem fé. E quando a pessoa é convertida e tem fé, vai acrescentar à fé virtude. Glória a Deus. A virtude vai acrescentar o conhecimento pleno de Jesus Cristo. Porque a pessoa que tem fé, convertida a Cristo, tem virtude, ela vai querer conhecer mais e mais de Deus. Quando a pessoa não quer conhecer mais e mais de Deus, é porque alguma coisa está errada aí. Já está começando que não tem fé, não tem virtude, então não quer conhecimento. Somente aqueles que querem conhecimento, se interessam em conhecer mais e mais de Deus, né, que são realmente convertidos. Quando ela se interessa em conhecer mais e mais de Deus, ela vai acrescentar ao conhecimento. Esses dias eu estava falando disso aqui com alguém. O domínio próprio. Ah, mas eu não sei
sei, eu não consigo me dominar, como é que eu faço para me dominar? Domínio próprio é só para quem é convertido. Se não tem, precisa se converter. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Eu disse para ele, rapaz, olha, o que você tem que fazer, primeiro para começar a orar. Tá? Se você não orar, você não vai alcançar nada de Deus. Tá? Porque a pessoa que não é convertida, ela não sente desejo de orar. Vai orar para quê? Ela não tem convicção da sua fé, ela não tem fé. Vai orar para quê? Foi a instrução que eu disse. Olha, você, para começar, se você quer dominar a sua natureza humana, você tem que orar. Eu não quis dizer você tem que se converter, porque senão já viu, né? Aí é capaz até sei lá o que pode acontecer, né? Então, é por aí. Quem não tem domínio próprio, quem não tem o fruto do Espírito chamado temperança, é porque precisa se converter. Não foi o que Jesus disse para Pedro? Era isso que estava faltando para Pedro. Estava faltando para Pedro domínio próprio. E Jesus disse, olha, quando você se converter, Pedro, você vai, aí sim, aí você vai servir de testemunha e vai testemunhar para seus irmãos. Mas enquanto você não se converter, você vai testemunhar o quê? Você não vai testemunhar nem da sua vida, muito menos de Cristo ainda. Praticamente foi o que Jesus disse para Pedro. Quando a pessoa, ela se interessa em conhecer de Deus, porque quando ela se interessa em conhecer de Deus, ela está se aprofundando nas coisas de Deus, aí ela já começa a assimilar o domínio próprio, já começa a fazer parte da vida da pessoa, né? A pessoa já tem a temperança, o domínio próprio, e a temperança adiciona-se à perseverança. Notem que as pessoas que não são perseverantes, geralmente não têm domínio de nada. Porque já começa a ficar nervoso, quer fazer do seu jeito, quer fazer disso, quer fazer daquilo, quer fazer né? Não tem perseverança, não tem paciência. Porque a perseverança e a paciência, elas estão juntos. Quem não tem paciência, não tem perseverança. Quem não tem perseverança, não tem paciência. Né? A pessoa que tem perseverança, ela começa a fazer algo e está dando errado, ela espera, ela se acalma, ela saberá que tem um tempo e ela continua perseverando naquilo que ela está fazendo. Mas a pessoa que não tem perseverança, começa a fazer as coisas e dá tudo errado, aí começa a largar de lado. Começa aqui, não deu certo, larga de lado, começa ali, não deu certo, larga de lado, e vai largando tudo de lado, tudo largado de lado. Nunca termina o que faz. É falta de perseverança. Né? Aí a perseverança se adiciona à piedade. Né? Piedade o que é? Devoção, interesse pelas coisas de Deus, respeito pelas coisas de Deus. Todo aquele que é realmente convertido tem respeito pelas coisas de Deus. Mas quando você vê uma pessoa maldizer as coisas de Deus, quando você vê uma pessoa se desfazer das coisas de Deus, falar que Jesus não fez isso por causa disso, Jesus não fez aquilo por causa daquilo, né? Aí não é piedade, é impiedade, é ação de ímpio, né? Falta o que? Falta conversão. E quantos crentes a gente não vê hoje em dia desse jeito, agindo desta forma? As coisas dão errado para ele, ele começa a culpar Deus, começa a culpar a igreja, e muitas das vezes até o pastor da igreja, porque não faz nada direito, porque se Deus tivesse feito assim, ia ser de outro jeito, tudo culpa, mas não culpa ele mesmo. O erro está em quem então? Está nele próprio, né? Está nele próprio, e começa a procurar defeito em outros lugares, né? Então o que está acontecendo aí? Não tem piedade. Mas o crente que é convertido, o crente que tem fé, que tem virtude, que tem conhecimento, que tem domínio próprio, né? Que é perseverante, ele é piedoso também, respeita as coisas de Deus. E a isso também se adiciona a fraternidade. Fraternidade, o que é união? Isso é fraternidade, tá? Quando nós estamos unidos, estamos vivendo fraternalmente.
Quando uma pessoa não se une ao grupo em que está, é porque não existe fraternidade. Não existe desejo de união, mas sim um espírito de desunião. E além de estar desunido, quer desunir os outros também. Começa a falar uma coisinha para um, uma coisinha para o outro, né? E quer estabelecer a desunião no conjunto. E não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou para vivermos fraternalmente. E quando existe união, tá? Essencialmente, vai existir uma das principais coisas do Evangelho. Existe amor. Existe amor. Nós só vamos ser testemunhas de Cristo se tivermos todos esses atributos aqui que Pedro fala. Principalmente o amor. O amor, de tudo isso acrescentado, o amor é o último deles que a gente pode contar. Porque se de forma regressiva a gente for contar, faltou amor, falta a fraternidade, falta a piedade, falta a perseverança, falta a virtude, falta a fé, falta tudo, falta a conversão, né? E se falta a conversão, não tem como testemunhar isso. Por isso que Pedro continuando diz, porque se essas qualidades já existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, importunos, ociosos, né? Omissos. Essa é a realidade. Se o crente não testemunha de Cristo, se o crente não tem desejo, não tem amor pelas almas, se o crente não ora para o crescimento do reino de Deus, se ele não busca em primeiro lugar o reino de Deus, é porque tudo isso aqui está faltando na vida dele. Por isso que nós precisamos buscar, né, mais essas coisas, para que Deus possa nos despertar na nossa vida espiritual. Então Pedro exortou aqui os cristãos que na sua segunda epístola, né, e mostrou que Deus não quer que nenhum de nós sejamos ociosos e infrutíssimos. Ele nos chamou para darmos frutos, e frutos com abundância. Ovelha gera o quê? Ovelha gera ovelha. É isso. Nós estamos aqui para isso. Livro de João, capítulo 18, versos 33 ao 37. Olha o testemunho de Jesus. Olha que coisa tremenda. E nós temos que espelhar a nossa vida, não é na vida do pastor sei lá o que das quantas, bispo sei lá o que das quantas, apóstolo sei lá o que das quantas. Nós temos que espelhar a nossa vida em Jesus. Mas olha isso aqui. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua? Ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou eu judeu? Foram o seu povo e o chefe dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, aqui falando Pilatos: você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Vejam aqui que Jesus não ficou calado diante de Pilatos. O principal fato e a coragem de Jesus, nós queremos falar aqui da coragem de Jesus. É nisso que nós temos que nos espelhar e nós precisamos copiar de Jesus a sua coragem. Ele disse: por esta razão eu nasci e para isso vim a este mundo, para testemunhar a verdade. E falando sobre essa coragem de Jesus, o apóstolo Paulo escreveu no livro de
Timóteo, capítulo 6, verso 12 a 15. É 1 Timóteo, desculpe. Capítulo 6, verso 12 a 15. Paulo falou o seguinte, falando sobre essa coragem de Jesus: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez de boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. E lhe recomendo: guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Veja aqui que o apóstolo Paulo, ele faz menção aqui dessa coragem de Jesus, né? Que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, ou seja, nasci e vim para este fim, de testemunhar a verdade. Para isso que todos nós somos chamados, para sermos testemunhos de Cristo, e Jesus Cristo é a verdade e a vida, né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E para isso que nós somos chamados, para testemunhar a verdade, falar da palavra de Deus e anunciar as boas novas de salvação. Apocalipse capítulo 3, verso 13 ao verso 14. Apocalipse capítulo 3, verso 13 ao verso 14. Diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Assim como Jesus, que nós vemos aqui, que João fala, né? Que é a testemunha fiel e verdadeira, nós precisamos também, cada um de nós que estamos aqui nesta noite, precisamos ser corajosos para continuarmos anunciando a salvação nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. E ponha tempo difícil. Os crentes estão todos acomodados e não sabem o que os espera. As eleições estão aí e a gente não sabe o que vai se passar. Para os irmãos terem uma ideia, o que está acontecendo na Venezuela, né? Na Venezuela, todos os padres e pastores estão sendo expulsos de lá. Outros também que não tem nem mais condição de viver num país como aquele, né? Mas estão sendo expulsos e não se pode mais pregar o Evangelho. A Bolívia está seguindo o mesmo exemplo. Já baixaram uma lei que daqui a 1 ano e meio vai entrar em vigor e não se pode mais pregar o Evangelho. Se pregar é crime, tá? O Brasil não está diferente. Ainda não virou um governo comunista, mas já estamos vendo algumas coisas acontecerem. Esses dias eu vi um vídeo de um irmão que estava pregando no ônibus e o motorista parou o ônibus e chamou a polícia para tirar o irmão de dentro do ônibus. Outro dia eu vi outro vídeo que o pastor estava pregando numa praça e chegou uma pessoa e deu pauladas nesse pastor. Estamos desta forma, tá? Não existe mais liberdade para o Evangelho. Existe liberdade para pornografia, pedofilia e todas essas coisas, mas para o Evangelho não. Essa é a realidade, tá? E pasmem, esses dias fizeram aí dizem que é uma manifestação de arte moderna, onde um determinado artista, totalmente nu, pegou uma santa. Isso não foi contra os evangélicos, mas foi contra os católicos. Pegou uma santa, colocou nas partes íntimas, né? Veio andando e pegou aquela santa e ralou todinha aquela santa, né? Por aí que vai. Por aí que vai. Mexeu com os católicos, né? Mas quanto aos evangélicos também, não fica muito longe não. As coisas estão caminhando por aí. Se estabelecer um governo comunista do tipo o bolivariano que está sendo pregado em toda a América Latina, pode ter certeza que vai piorar muito mais do que está agora. Muito mais. Aí fica tanto sem crente, sem como católico também, né? Não vai ser nenhum dos dois que vai ser. Pois então.
Então, os crentes estão todos acomodados, ninguém se manifesta, né? Ninguém fala nada quando vê essas coisas aí acontecendo, né? Em vez de se manifestar, ficam todos, né, trancados entre quatro paredes, tá? Tantas coisas que nós vemos aí com esse negócio, principalmente dessas artes aí que eles estão propagando, tudo quanto é tipo de pecado, né? E os líderes não se manifestam para nada. Os únicos que se manifestam são aqueles que querem mídia, aqueles que querem ganhar com isso. São esses que se manifestam, né? Que querem encher seu bolso, porque se defender uma boa causa, sabem que vão ter status, que sabem que vai ter uma propaganda para eles, e para eles é melhor ainda. Esses que se manifestam. Mas aqueles que têm mesmo, que precisam mesmo se manifestar em favor da palavra de Deus, em favor da boa moral, esses ficam calados. Mas quando chegar a perseguição, aí pronto, aí eu quero ver como é que vai ficar isso aí. Mas é o que acontece aqui. Mas continuando aqui, né, nós falamos aqui disso, e agora o livro de Mateus capítulo 5 e 16, e continuando com esse assunto, diz assim, Mateus 5 e 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha o que Jesus disse, que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Mas hoje em dia, Jesus, o melhor testemunho que podemos dar é mostrar a nossa fé através da nossa conduta pessoal. Mais, né? Quanta coisa que a gente vê aí. Por que está acontecendo tudo isso aí? Por que está havendo essa perseguição? Por causa justamente disso daqui. Por causa da péssima conduta pessoal de muitos líderes que aí estão, né? A gente vê tanta coisa aí, e a igreja sofre por causa disso, né? Por causa de coisas assim. Lucas capítulo 24, verso 46 a 48. Lucas 24, verso 46 a 48. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas vós sois testemunhas. Hoje em dia, né, se você quiser ser testemunha de Cristo, você pode cair numa perseguição aqui, né, porque justamente nós vemos aí praticamente o evangelicalismo sendo pregado, ou seja, é um tipo de evangelho distorcido, né? O evangelho do bolso cheio, o evangelho da casa nova, do carro novo, né? O evangelho aí de mamão. Verdade é essa, porque as pessoas não estão querendo servir mais a Deus, não. As pessoas estão querendo servir a mamão mesmo, né? Hoje em dia, se acontecer alguma coisa de errado com você, os crentes da teologia da prosperidade dizem que você está em pecado. E é assim que acontece. Você está assim porque está em pecado, tem alguma coisa errada. É assim. Para eles, crente não pode ficar doente, não. Se estiver doente é porque está em pecado, né? Mas o apóstolo Paulo não dizia que tinha um espinho na carne? Será que ele estava em pecado? Né? A sogra de Pedro estava com febre, ela estava em pecado, né? Aonde que você vê que Pedro, ele esbanjava muito dinheiro, e era muito rico e distribuía dinheiro para todo mundo? Aonde que vê? O único que nós vemos que acabou conhecendo a Jesus foi Zaqueu, que era muito rico, e ele era rico porque era um homem esforçado e trabalhador, não porque ele era publicano como muita gente prega. É uma mentira isso. Zaqueu, ele diz, antes dele conhecer Jesus, ele disse: Jesus, olha, eu já dou metade do que eu tenho aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Ele não disse que vai dar depois que conheceu Jesus, ele disse que já faz isso. Quem?
em sua sã consciência, devolve 4 vezes mais o que pagou, o que recebeu de outra pessoa? Quem? Levante a mão se tem alguém aqui. Zaqueu era um homem muito rico, porque ele não se interessava apenas em ser abençoado. O primeiro interesse que ele tinha era abençoar os outros. Ele, segundo os historiadores, ele se candidatou a cobrador de impostos porque ele queria ajudar o povo judeu que era pobre. Quando ele via um judeu que não tinha condições de pagar os impostos, ele ia lá e pagava para aquele judeu. Mas mesmo assim, a raça humana é terrível. Mesmo assim, os judeus o crucificavam, o criticavam, chamavam ele de pecador. Mesmo assim. Mas ele nem se importava com isso. Ele nem se preocupava com isso. O que ele queria mais é fazer a parte dele. Faça o que você tem que fazer, faça de bom coração e não se importe para aquilo que os outros falam de você. Não se importe. E Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar, como abençoou Zaqueu. O único que nós vemos aqui que tinha dinheiro, né, e que ajudava muita gente era Zaqueu. Mas mesmo assim não era discípulo de Jesus. Ele chegou a receber Jesus. Ele passou a crer em Jesus. Porque apesar de ser rico, ele era um homem que carecia de Jesus. Dinheiro não satisfaz a nossa vida espiritual, não. O único que pode preencher o nosso coração é Jesus. Só Jesus. Se não tiver Jesus, não adianta, não resolve. Livro de Tito, capítulo 1, verso 15 a 16. Tito, capítulo 1, versos 15 a 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quando não existe conversão na vida da pessoa, não adianta querer falar de Jesus, não adianta querer falar da Bíblia, se não tiver uma conduta moral adequada, de acordo com a palavra de Deus, regrada pela palavra de Deus, tá? Essa pessoa, conforme diz aqui Tito, já está reprovado por Deus. Foi o caso de Saul. Foi o caso de Saul. Ele já estava reprovado. Dizia-se aí que servia a Deus, mas vivia falando que não devia. Tanto é que um dia o demônio pegou ele. Pegou ele e deu trabalho para sair aquele espírito dele, né? Outra vez ele se revoltou, disse: eu vou matar o profeta Samuel. E correu lá para matar ele. Nesse dia o demônio pegou ele, não. Ele foi lá pela própria carne mesmo. E correu lá e queria matar Samuel. Escute que ele não estava endemoniado, hein? Ele não estava endemoniado. Correu lá, quando ele chegou em Samuel levantou a mão e orou ao Senhor. Naquele momento, Saul caiu de joelhos e pediu perdão para Samuel. Vejam que esse espírito terrível que estava nele, porque ele não estava endemoniado, ele estava oprimido apenas, né? Mesmo estando na carne, ele não resistiu ao poder de Deus. Aleluia. Samuel levantou as mãos e ele já caiu de joelho e pediu perdão. É isso que aconteceu, né? Por quê? Porque Saul era um homem que, apesar de ser judeu e dizer que adorava a Deus, vivia fazendo coisas erradas, não tinha uma conduta apropriada, né? E já estava reprovado por Deus. Por isso que Deus levantou Davi para ser rei de Israel. E para terminar, nós vamos ver aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versos 13 e 14. 1 Pedro, capítulo 4, versos 13 e 14. Escutem. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a ele, é ele, sim, blasfemado
mas quanto a vós é glorificado. O que consola o crente que é realmente convertido, o crente que é perseverante, o crente que tem fé, o crente que é moderado, né? O crente que sabe se dominar, tem domínio próprio, o crente que procura viver em união, o crente que é humilde, é isso, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Falem o que quiserem falar, digam o que quiserem dizer, blasfemem da forma que quiserem blasfemar, mas no momento certo, todo mundo vai dar conta de si mesmo a Deus. Nada do que nós fazemos aqui, tá? Fica sem consequência. Tudo que nós fazemos tem consequência. Por isso que o apóstolo Paulo ensina, né? Que não retribuís o mal com o mal, e sim com o bem, né? Porque se você fizer assim, Deus vai abençoar a tua vida, amém? Por isso nós somos testemunhas de Cristo, para isso, para acontecer assim, né? Não se preocupe com o que possa acontecer contigo, com a sua vida, ou com aqueles que te cercam. O salmista, no Salmos 46, diz, o Senhor é meu escudo e minha fortaleza, a quem temerei? Né? Então Deus é o nosso escudo e fortaleza, e se nós tivermos que ir para a glória, nós estaremos com Cristo, amém? Vamos dobrar os nossos joelhos, tirar um período de oração. Nessa oração, ore em favor desse trabalho, ore em favor das pessoas que estão no mundo lá fora, para que Jesus possa nos dar graça, para que possamos anunciar o Evangelho. Ore em favor dos crentes que estão enfraquecidos, daqueles que não estão presentes na igreja, daqueles que não podem estar aqui conosco nesta noite. Ore em favor daqueles que estão carentes, que estão necessitados, daqueles que estão passando por dificuldades, daqueles que estão enfermos. Ore neste momento, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas.